Então, a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, então nos diz assim: Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em números de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com 12 pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui, meus irmãos. Nós conhecemos muito bem essa passagem, talvez se não da leitura dela, mas o milagre da multiplicação dos pães. É algo também muito conhecido, mesmo por um cristão não muito praticante, certamente já ouviu falar disso. Esse milagre, ele na verdade vai introduzir o que Jesus irá fazer para mostrar que ele é o pão do céu. Capítulo 6 é um longo capítulo, e é neste capítulo que Jesus vai dizer: Eu sou o pão que desceu do céu. Mas sobre esses detalhes a gente vai falar mais para frente. Jesus está aqui, nesse momento, realizando esse milagre, e isso vai preparar aquelas pessoas para que recebam a mensagem que ele quer dar. Meus irmãos, já disse isso outras vezes, Jesus nunca fez um milagre pelo simples milagre. Jesus não era um mero curandeiro. Jesus não era alguém que estava à busca de fama. Você veja aqui que no versículo 14 e 15, Jesus foge daquelas pessoas, porque naquele momento muitos queriam pegar Jesus, colocar no ombro e dizer: Rei, 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 Jesus é o nosso rei. Talvez aqui, até nessa região, havia um grupo de pessoas ali que aí questões políticas mesmo, né? Era um embate político, eles queriam derrubar o sistema da época. Na época o sistema era o Império Romano, o imperador dominava ali com mão de ferro, via seus emissários, os reis que ele colocava lá, os governadores, etc. Então, mas o comandante final de todas as coisas era o imperador lá de Roma. E a gente sabe que parte dos judeus, eles meio que aceitaram aquela situação, e como recebiam algumas regalias, alguns privilégios do governador, eles ficavam na deles e não criavam muitas questões de brigas e, digamos assim, concordavam com o sistema. Já havia um outro grupo de pessoas que queriam mesmo derrubar o sistema. Eles achavam que iriam, um determinado momento, alguém ia se levantar, liderar esse grupo, e eles iam proclamar independência ou morte, né? E a coisa ia sair. E é interessante que no grupo dos 12 apóstolos tem pessoas desses dois extremos de pensamentos, e ambos
seguiram Jesus, pregaram o Evangelho, andaram em harmonia e foram unânimes, e um ajudou o outro na pregação do Evangelho. Mas sobre isso a gente fala num outro momento. Mas Jesus então está nessa região desse pessoal que queria derrubar o sistema, e ali eles então, quando viram aquele sinal, falou: esse aí é o profeta que Moisés tinha falado lá 4.000 anos atrás, esse é o profeta que viria. Então Jesus Cristo, como ele não queria, o objetivo de Jesus não era esse tipo de fama, não era esse tipo de reino que Jesus veio fazer. Jesus então ele foge daquelas pessoas e deixa aquele grupo lá para trás. Então, ao oferecer esse pão, essa multiplicação dos pães, e Jesus mais para frente vai falar sobre isso, ele vai dando essa demonstração de que ele é o único que pode dar o verdadeiro pão do céu, o pão da vida eterna. Tanto as pessoas lá no deserto com Moisés, que comeram o pão que caía do céu, literalmente, você conhece a história, quanto esses que comeram agora esse pão que Jesus dá, eles morreram. Mas quem come do pão que Jesus oferece, o verdadeiro pão que Jesus oferece, esses não morrem jamais. É o que Jesus vai dizer para nós depois, mais para adiante. Só para a gente... É um texto muito claro aqui, não carece de muitas explicações, mas vamos aqui mergulhar nesse texto, e no final eu queria tirar 2 aplicações somente hoje para nós. Jesus e os apóstolos estão sendo seguidos por uma multidão. O texto vai dizer que anteriormente Jesus tinha realizado alguns milagres. Um pouquinho antes disso, o milagre lá da cura daquele paralítico há 38 anos lá no tanque de Betesda, e muitos outros milagres que Jesus tinha realizado, porque no capítulo 5 ele conta o milagre da cura daquele paralítico, mas diz simplesmente numa frase que Jesus curou muitos outros doentes e enfermos. Então as pessoas já estavam sabendo disso. Jesus então atravessa o mar, na verdade é um lago, né, de água salgada, a gente sabe disso. Jesus atravessa e aquela multidão, ela margeando ali, corre para chegar do outro lado e chega lá junto com Jesus, ou um pouco antes, enfim, e ali cerca Jesus e os apóstolos ao desembarcarem. Você viu que o texto fala de 5.000 homens, culturalmente, eles contavam apenas nesses censos, né? Nessas contagens de pessoas, era comum eles contarem apenas os homens adultos e não contarem as mulheres e crianças. Então a gente poderia, irmãos, qualquer número acima disso seria aceitável, né? Eu poderia dizer que tinha 30.000 pessoas ali, 5.000 homens e 25.000 mulheres e crianças. A gente poderia chutar isso, mas talvez eu acho que seja razoável a gente pensar em número de 8 a 10.000 pessoas estava ali naquela multidão. Após um dia inteiro ouvindo Jesus, era necessário então que aquelas pessoas, despedir aquelas pessoas. Olha, gente, acabou, Jesus já atendeu todo mundo, está ficando tarde, vocês precisam ir. Isso aqui já no finzinho da tarde aqui, quem sabe lá por volta das suas 3 horas da tarde, mais ou menos, muito depois disso já virava noite, né? E, enfim, a gente sabe dessas questões assim mais culturalmente falando. Vamos despedir essas pessoas aqui, só que aquela multidão toda, eles saíram assim, né, em desabalada carreira, quando souberam que Jesus estava lá do outro lado. Eles não levaram nada, não levaram comida, não levaram nada. A gente nem sabe como é que esse menininho estava lá com um lanche. E quando a gente fala de menino aqui, provavelmente era um garoto de menos de 12 anos de idade, porque de 12 para cima talvez o termo já seria outro. Eles tinham termos diferentes, mas fazendo aqui uma comparação muito grosso modo, se a gente
vai se referir a uma pessoa de 20 anos, isso em situações normais, né? A gente sabe que tem adolescente de 80 anos ainda, né? Mas enfim, esses aí precisam de procurar especialistas para tratar. Mas normalmente, se a gente falar um adolescente, a gente está pensando em alguém de determinada idade, de 12, né? Aqui no Brasil, de 12 a 19. Se eu falar adolescente, você não pensa no menino de 9 anos. Se eu falar num junior, num pré-adolescente, aí sim você pensa numa pessoa dessa idade. A palavra aqui então nos leva a entender que era um menino de menos de 11 anos, isso daí com certeza, talvez seus 9, 10 anos. Estava lá só esse menininho com um lanchinho que ele levou lá. Aquela multidão que saiu ali, ela não levou nada. E isso fala para nós, mostra para nós o desespero que aquelas pessoas estavam, a carência daquelas pessoas. Elas estavam carentes de saúde, porque muitos foram atrás de curas, né? Elas estavam carentes de alimento, ninguém levou nada, talvez até porque não tinha o que levar para comer. Elas estavam carentes de proteção. Você veja que muitas pessoas ali queriam fazer Jesus rei para lutar contra Roma, porque eles precisavam da opressão, né? Porque de uma certa forma aquilo funcionava como meio que como uma milícia, né? A Roma oferecia paz, mas era uma coisa meio miliciana, para a gente falar nos termos de hoje. Se não comesse e não lesse na cartilha deles, era jogado lá para servir de espetáculo de alimento para os leões lá naquelas arenas todas. A gente já viu isso. Aquela população estava carente principalmente de esperança. Elas não tinham esperança nenhuma. Quantas pessoas estão aí hoje fora, e talvez seja essa, meus irmãos, uma das necessidades mais profundas de todo ser humano, a carência de esperança. Esperança aqui no sentido de ter uma certeza na vida. As pessoas aí estão atrás de alguma certeza. Por isso elas vão atrás de qualquer coisa que possa dar alguma revelação do futuro, atrás de horóscopos, atrás de profetas, atrás de gente que entrega palavras, atrás de grandes estrelas gospel aí que dão algum alento em algum lugar, porque elas não têm no que se apegar. Essa multidão estava assim, por isso saíram correndo feito loucos lá atrás disso. Nas narrativas, essa é uma das poucas narrativas que aparecem em todos os 4 evangelhos. A gente sabe que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas coisas, eles são muito parecidos, o relato deles. Mas o evangelho de João, ele 90%, 99% diferente. No entanto, essa é uma narrativa que é muito parecida em todas as outras. Nas outras, eles dão a entender, Mateus, Marcos e Lucas, eles dão a entender que os discípulos, os apóstolos de Jesus, perceberam aquela necessidade de alimentar aquele povo. Os outros evangelhos, eles vão narrar o seguinte: olha, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, eu sou, olha a hora, Jesus, eu sou teu aí com o negócio aí, esse povo não tem o que comer, a gente precisa mandar ele embora, né? Aí, é mesmo, e agora? Mas João já dá outra perspectiva diferente. É Jesus que chega e alerta para eles: gente, vocês perceberam que esse povo não tem nada para comer? Aí alguém falou: mesmo, e agora o que a gente vai fazer? Essa é um detalhe muito importante, meus irmãos. Eu vejo nessa diferença de narrativas que os evangelistas ali mostram para nós, um privilégio de nós, homens, nós, servos de Cristo, participarmos da obra que ele já planejou fazer. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, depois de apurado ali, né, depois de ter visto essas questões ali, foi apurado, alguém achou que tinha um menininho lá, então, né, talvez um pré-adolescente, com um lanchinho, literalmente um lanchinho.
Ele estava levando 5 pães. Talvez, irmãos, o que a gente poderia, não sei se todos aqui já viram, sabe essas mini pizzas, que às vezes a gente até faz na cantina, que até faz, ela tem quanto tempo que não faz uma mini pizza aqui, hein? Estou dando uma ideia para vocês aí. Mas já viu aquela rodelinha da mini pizza? Ela tem mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro. Era um pãozinho daquele. Só que era um negócio, irmãos, fininho, porque esse pão que eles comiam ali era farinha e água, aquilo abria ali num rolo qualquer e assava aquele negócio. E depois de 10 minutos, esse troço fica duro toda a vida. Era aquilo que ele estava levando e um peixe em conserva. Mas não essa conserva que a gente tem hoje, líquida, né? Eu acho, porque o texto não fala, dá detalhes, mas pelo que eu já vi das pesquisas, é um peixe que eu já vi lá em Camamu, pertinho de São José, pertinho, como diz mineiro, né, de Quaraci. É um peixe salgado. Eles pegam um peixe mais ou menos desse tamanho, que eu estou falando aqui de peixe de uns 10 centímetros, uns 15 centímetros, um peixinho miudinho, né? Se fosse peixe de rio, a gente chamava de lambari. De mar eu não sei que peixe que é. E aí abre o peixe, dá aquela limpada, joga sal, deixa secar no sol ali. Você que é lá da região de Quaraci, sabe do que eu estou falando melhor do que eu ainda, né? E era esse peixinho ali, 2 peixinhos desses. Então o que dava para fazer um sanduíche tipo Burger King, né? Põe uma rodela por baixo, um peixinho, mais 2 rodelinhas, o outro peixinho, mais as outras 2 rodelinhas, virava um sanduichinho pequenininho, é o que ele tinha para comer. Acharam aquele menino ali, não sei como, e Jesus falou, pega isso aí. Só aqui viajar um pouquinho na maionese, eu fico pensando, eu tentei descobrir, assim, fiquei imaginando, o que será que esse menino sentiu? Quando um apóstolo chega para ele e fala, meu filho, me dá esse negócio aqui. O menino, o lanche, é a única coisa que eu tenho, né? Eu não pensei, aí eu poderia estar fazendo aqui alguma alegoria com relação a isso, mas num outro dia talvez eu vou tentar, com a ajuda do Espírito Santo, ver o que poderia ter sido isso. Mas fique imaginando aquele menino, né? Ele, pedido daquele menino, todo o lanche que ele tinha, de uma certa forma ele entregou sem violência, ele entregou de coração, ele ofereceu ali o que ele tinha para que Jesus então viesse realizar aquele milagre. Não que o menino soubesse disso, ele não sabia o que ia acontecer com toda certeza, pelo que nós podemos tirar aqui do texto. Mas imagina, mas o texto ainda, irmãos, a situação ali, os outros evangelhos vão às vezes até nos dar algumas ilustrações, alguns esclarecimentos maiores. Outro texto diz que Jesus mandou que os apóstolos, olha, nós estamos falando ali só de homens 5.000, vamos pegar só 5.000 para a gente não viajar, né, não ficar especulando muito. E Jesus fala para ele, olha, faz esse pessoal sentar aí na relva, devia ser uma planície gigantesca, né, muito grande, algo assim de tipo um campo de futebol, talvez maior, né? Senta aí, grupos de 50 e grupos de 100. Essa frase que talvez você lê nos outros evangelhos, ou como nós lemos aqui, Jesus falou para eles assentarem ali. Meus irmãos, o que Jesus mandou os apóstolos fazerem, se fosse hoje, ele estaria dizendo assim, olha, senta o pessoal na mesa e coloca os talheres, por favor. Mas o milagre não tinha acontecido ainda. Você consegue talvez agora imaginar o que pode ter passado na cabeça dos apóstolos? O que Jesus Cristo vai fazer? Esse povo vai vir para cima da gente, porque não tem condições. Nos outros textos ele tinha falado, olha, Jesus, se a gente comprar 200 denários de pão, não vai dar nem para tapar o buraco do dente desse pessoal. 200 denários era o salário de 200 dias, era muito dinheiro, um salário é o salário de quase um ano inteiro para comprar comida para todo aquele povo. Não tem nada aqui, Jesus está mandando sentar, pôr a mesa e colocar os talheres ali, deixar o pessoal sentado. Você imagina organizar essa coisa toda, até todo mundo está sentado, imagina, sentou a mesa ali, bonitinho, esperando, e agora?
se não chega a comida? O que iria acontecer? Bom, nós sabemos então, o texto está dizendo isso para nós. Jesus pega ali os pãezinhos, dá graças e ele, imagina aquela rodelinha, ele parte uma, entrega para o Pedro, parte outro pedaço, entrega para o João, parte outro pedaço para o André, para o Felipe, fala, vai distribuindo aí, porque na verdade não foi Jesus mesmo que deu um para cada um, né? Jesus deu para eles e vai distribuindo. E aí eles foram levando aqueles pães todos até que todo mundo tinha comido. E depois que todo mundo comeu, Jesus falou, agora recolhe as sobras. E as sobras foram 12 cestos. Alguém diz que esse cesto era uma talha ali que cabia uma pessoa dentro, a altura dela, era um balaio, né, de que dava para esconder uma pessoa ali dentro. 12 cestos desses foram guardados, os pedaços dos pães que sobraram, que certamente deve ter sido dado para aquela população, para levar para casa, para comer nos outros dias. Enfim, certamente não, aqui eu posso imaginar. Talvez eles tenham feito isso com aqueles pedaços de pães que sobraram. Meus irmãos, isso é o que o texto bíblico está narrando para nós. Eu queria então falar sobre essas duas aplicações. Esse privilégio de participar da obra de Deus. Jesus nos escolheu para sermos, não apenas para sermos salvos, né? Jesus não nos escolheu para uma mera salvação, se eu posso dizer assim, um mero livramento da morte aqui e dos tormentos, enfim, dessas coisas todas. Não apenas para isso, mas também nos escolheu para desfrutarmos do prazer de realizar a obra de Deus, de realizar a obra que Ele faz, aquilo que Ele deseja que nós façamos. E muitas vezes, meus irmãos, quase todas elas, Deus faz parecer que somos nós os reis da cocada preta. Parece que é a gente que está fazendo as coisas, né? Parece que somos nós que entendemos as necessidades das pessoas. Veja, a perspectiva dos outros evangelistas é que eles é que tiveram a percepção da necessidade das pessoas. Mas João está falando aqui que não, que foi Jesus quem fez isso. Então, quando nós temos os nossos olhos abertos para as necessidades da igreja perseguida, quando lá em 1950 o irmão André, era o nome dele, né, tem esse despertamento de levar o evangelho, e naquela época a Europa Oriental, né, toda a parte da Europa, a União Soviética e todos os países que faziam parte da então chamada cortina de ferro, aonde imperava ali o comunismo com mão de ferro, matando mesmo todos os crentes, ele contrabandeava a Bíblia, enchia a Bíblia, enchia o Fusquinha, né? Aquele porta-mala do Fusquinha, será que a gente pode chamar aquilo do Fusca de porta-mala? Mas ele enchia aquilo de Bíblia e chegava lá na fronteira e atravessava a fronteira da Europa Ocidental, onde o cristianismo sempre esteve livre, né? Para levar para aquelas pessoas. A história da missão Portas Abertas começa mais ou menos assim. Faz parecer que nós é que nos despertamos para isso. Nós é que despertamos para as necessidades das pessoas. Nós é que somos, puxa, a gente precisa pregar o evangelho assim, assim, assado. Mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está nos revelando, que está abrindo os nossos olhos para enxergarmos as necessidades das pessoas. Eu costumo fazer uma comparação, e provavelmente você que tem filho, tem sobrinho, né? Tem um irmão pequeno, talvez como o Miguel aqui ainda não, mas um pouquinho maior, né? Talvez aqui o João Vitor. Às vezes você vai pedir às vezes, ainda mais nessa idade, a criança quer ajudar você a fazer alguma coisa. Sei lá, de repente está arrumando a casa, precisa lá varrer, passar o pano, limpar aquele negócio todo, e tem gente que costuma pegar a cadeira e colocar a cadeira em cima da mesa para facilitar a varredura ali. E aí a criança desse tamanho quer ajudar. E às vezes quase que atrapalha, né? Aí então você vai, então pega a cadeira ali para o papai, para a mamãe e põe na mesa aqui. Aí ela vai lá, põe a mão na cadeira e você segura a cadeira. E aí ela faz a força para levantar a cadeira, você levanta a cadeira. E aí ela vai meio desengonçada colocar a cadeira ali e você está
põe a cadeira de maneira que a cadeira, né, com cuidado para a cadeira não cair, e ela sai toda cheia de si. Olha, mas eu sou forte, né? Coloquei a cadeira ali e tal. Você é forte, né? Mas a gente sabe que, né, a gente poderia dizer para chegar para a criança e falar: sem mim nada podeis fazer. É assim que Deus faz conosco. E às vezes a gente acha que está arrebentando, né? Poxa, eu sou isso, eu sou o grande homem, a grande mulher de Deus. Quando na verdade, meus irmãos, nós não tínhamos condições de fazer coisa nenhuma. Está ali os apóstolos ali distribuindo aqueles pães, e o Pedro, imagina, ele tira um pedaço, dá para um, tira um pedaço, dá para outro, e o pão está multiplicando na mão dele. E sei lá, eu queria ver a cara dele naquela hora ali, né? E o que as pessoas ali estavam vendo Pedro fazer? E olha, ele está partindo o pão, e o pão, sei lá se foi assim o milagre, né? Continua do mesmo tamanho, ele vai partindo. Mas era o Senhor Jesus Cristo realizando através dele aquela obra. Somos como essas crianças diante de Deus. Muitas vezes parece que nós estamos realizando o trabalho, mas, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, cada um conforme Ele quer. Meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus que age através de nós. E o privilégio que Deus nos dá de realizarmos a sua obra não tem tamanho, não tem como medir, não tem como expressar quando nós trabalhamos e realizamos a obra do Senhor. Quando a gente prega o Evangelho e alguém abre o coração para Cristo, quando nós ensinamos a palavra a alguém e percebemos aquela pessoa crescendo no conhecimento da palavra, através das nossas ações, da nossa atitude, isso é maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor por isso, porque Ele nos permite participar da obra que Ele intenta fazer. A segunda, essa aqui, meus irmãos, como eu poderia dizer, se ao mesmo tempo eu incentivo, se ao mesmo tempo eu encorajo, mas eu digo para você, olha, você tem que ter certeza, você tem que abrir o seu coração, você tem que desejar ardentemente ouvir a voz de Deus, deixar tudo e seguir a Jesus, loucamente, cegamente. Será que você está disposto a fazer isso? Aquela multidão, ela foi atrás de Jesus assim loucamente. Quando eu digo loucamente, você veja, elas não se preocuparam, aquelas pessoas não se preocuparam com nada. E mais ainda, e com certeza muitas daquelas pessoas seguiram Jesus. Muitos ali se tornaram discípulos de Jesus. Mas principalmente a gente vai ver isso na vida dos apóstolos. Alguns deles estavam trabalhando, pescando, e Jesus fala, larga tudo e me segue. Eles largaram e foram atrás de Jesus. Meus irmãos, eu fico pensando algumas vezes, nós vivemos numa época em que a gente tem ouvido, agora está chegando coach gospel. Você toma cuidado com alguns coach aí, né? A gente quer fazer um negócio mais moderninho, eu não tenho nada contra a modernidade, muito pelo contrário. Já falei, vamos colocar o negócio, inclusive para abafar o som, melhorar o som, para ficar mais escurinho. Eu percebi hoje que a gente apaga a luz aqui, é legal, mas precisa colocar aquela lâmpada acho que é dicróica que chama, né? Para ficar aquela luz direcionada aqui, senão fica muito escuro. Então eu pensei, poxa, vamos colocar ali um negócio para ter uma luz própria aqui. Claro, eu sou absolutamente a favor disso. Quem dera tivéssemos aqui todos os tipos de instrumentos musicais, para o louvor ficar ainda mais bacana ainda do que já é. Enfim, não tenho nada contra isso. Mas tem muito coach, agora eu vi o nome aí, coach gospel, né? Algumas pessoas, alguns jovens aí, com algumas pregações que, sabe, outro dia eu ouvi alguém dizer alguma coisa mais ou menos, olha, você é o ponto fraco de Deus, né? No sentido de que, Deus se derrete todo por sua causa, você é isso, você é maravilhoso, olha, Deus tadinho, ele estava lá no céu, tão sozinho, e Deus é amor, ele precisa expressar esse amor, por isso ele criou você, porque se ele não conseguisse
se ele não tivesse como expressar o amor dele, ele ia sofrer muito. A gente só não quebra o celular porque precisa dele, porque a gente ouve cada história, cada coisa, meus irmãos, é impressionante. Nós é que precisamos de Deus, nós é que necessitamos do Senhor. Mas aquelas pessoas, elas deixaram tudo, e os apóstolos, e seguiram Jesus, e não mediram muitas consequências. Fico pensando no caso de Pedro. Eu não sei os outros, mas Pedro, com certeza, ele era casado, ele tinha mulher, pelo menos esposa, ele tinha. E ele largou tudo. Ele largou o emprego para seguir Jesus. Ele queria sustentar a mulher e a família. Presumo que ele tivesse filhos. Mas como a Bíblia não diz, bem, não vou dizer que tinha filhos. Mas a cultura daquela época, a mulher não ganhava dinheiro, ela não tinha como trabalhar, ela não podia, não preciso de marido não, eu sou isso, sou aquilo, né? Sou independente, eu sei trabalhar, vou para o mercado de trabalho e tal. Não tinha isso naquela época. Ela era totalmente dependente, a mulher do Pedro era totalmente financeiramente dependente dele. E como é que fica essa história? A gente precisa realmente rever algumas coisas, meus, de tomar muito cuidado. Esse tipo de loucura de largar tudo para seguir Jesus, que às vezes falta em nós. Nós medimos muito para servir a Deus. Nós colocamos muitas coisas antes. Olha, eu preciso de trabalhar, eu preciso de comida, eu preciso de pagar as contas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem isso, daquilo. Bom, aí depois a gente vê se dá para servir Jesus, se eu tenho tempo, olha, não sei, eu tenho que ver minha agenda aqui, porque está meio complicado, então, enfim, sei lá. A gente coloca muito essas coisas e talvez nos falta essa loucura. E me lembro aqui agora que o apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E uma das mensagens da cruz é: larga tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. É lógico, meus irmãos, que Deus não vai pedir de nós aquilo que nós não podemos entregar para Ele. Mas, ainda que Ele peça alguma coisa, Ele nos dá condições de fazer isso. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é capaz de fazer todos os milagres. Ele é poderoso para fazer tudo. Muitas das vezes, nós é que não temos essa audácia e essa coragem. Às vezes a gente até dá a partida, mas como lá em Mateus 14:30, né, Pedro, Jesus, se for o Senhor, me manda encontrar contigo. Aí ele dá 2, 3 passinhos ali, ele começa a prestar atenção no vento forte, presta atenção nas circunstâncias e aí começa a duvidar e começa a afundar. Jesus, na sua misericórdia, vai lá e o resgata e traz de volta. Que Deus possa nos encher de coragem, meus irmãos, de ter essa atitude que às vezes aos olhos do mundo pode ser loucura mesmo, mas abandonar tudo e segui-lo. Há duas coisas verdadeiramente importantes para nós. Primeiro, adorar a Deus, isso é fundamental. Nós somos salvos para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E em segundo, para fazer discípulos. Todas as outras coisas, mesmo as mais básicas, como a nossa necessidade de comer todos os dias, de vestir todos os dias, todas as outras coisas, elas estão em segundo plano, porque Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Ele diz que Ele vai fazer isso se nós o colocarmos em primeiro lugar, se nós colocarmos a palavra dEle, a vontade dEle em primeiro lugar. E a palavra dEle diz que nós somos salvos para adorá-lo e para fazer discípulos. E uma das formas de você fazer discípulos, uma delas, eu poderia falar tantas e tantas,
No pequeno grupo. Porque é no pequeno grupo que você vai se reunir. E ali é onde você pode convidar alguém. Poxa, olha, vai na minha casa hoje, lá a tal hora, a gente bater um papo, a pessoa vai lá. Aí chega o outro irmão, e aí vamos ler o livro. A gente leu um livro aqui essa semana, eu estou lendo esse livro aqui, rapaz. Homens de coragem, né? Homens de verdade. Homens de verdade. Tu é homem mesmo, cara? Então vamos estudar aqui o negócio aqui. Aí você vai ler. Olha, mais fácil do que pôr doce na boca de criança. Desde que eu aprendi essa frase, achei tão bonita, né? Mais fácil do que pôr doce na boca de criança. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que nós possamos, de fato e de verdade, glorificar a esse nosso Deus, servi-lo loucamente, segui-lo loucamente, se preciso for. Oremos.